Boa tarde, meus queridos amigos. Aqui nos encontramos mais uma vez para dar continuidade à nossa tarefa de divulgação da doutrina espírita nas redes sociais, mas também no nosso grupo de estudos do Lar Espírita Maria Dolores. E hoje eu vou começar ensinando a vocês uma coisa que eu não sei se alguém já ensinou para vocês. É algo muito importante, algo muito significativo e vai deixar vocês realmente admirados. Eu vou ensinar vocês a ver espíritos. O que vocês acham? Você já teve vontade de ver um espírito? Pois eu vou ensinar agora como é que faz. Tá certo? Bom, hoje é domingo, né? Dia 12 de setembro, então vocês vão dormir hoje. Façam uma prece antes de dormir. Se preparem direitinho. Né? Descansem bem. Quando for amanhã de manhã, o que vocês vão fazer assim que vocês levantarem? Vocês vão ao sanitário, fazem a asepsia de vocês, lava bem o rosto, quem usa óculos, bota o óculos. E depois que fizer isso, olhe para o espelho. Atentamente, olhe para o espelho. E você estará vendo um espírito ali. Isso, meus irmãos. Você vai estar vendo a você mesmo. Porque todos nós somos espíritos. Só que somos espíritos encarnados. Allan Kardec utilizou a palavra alma para designar o espírito quando está encarnado num corpo físico. E o termo espírito para essa individualidade quando não está mais ligada a um corpo físico, está fora dele. Entretanto, meus queridos, esse espírito que está fora, ele também possui um corpo, só que não é mais o mesmo corpo que nós possuímos. É o chamado corpo espiritual, que Paulo de Tarso falava. É para os esotéricos e os adeptos das tradições antigas, especialmente as orientais, que chamam de corpo astral, mas é a mesma coisa, com suas nuances, suas particularidades, e que o Espiritismo, através de Kardec, chama de perispírito. É o termo que nós utilizamos para designar o corpo, ou seja, o envoltório do espírito. E esse envoltório, ele não é assim algo indefinido, algo ilusório, não. Tanto é que em muitas reuniões mediúnicas chegam espíritos recém-desencarnados que não se apercebem que desencarnaram. Por quê? Porque eles veem um corpo deles, eles se tocam, eles percebem um corpo, só que não é mais esse corpo, é o corpo do espírito. E quanto mais o espírito é ligado às coisas materiais, mais denso é esse perispírito e mais parecido com o nosso corpo físico que envergamos quando estamos encarnados. Bom, então, meus queridos, uma coisa que é importante a gente lembrar quando a gente para pensar quem nós somos. Nós somos espíritos imortais, ou seja, espíritos que foram criados em dado momento por Deus, que é a causa primária e a inteligência suprema, ou seja, Deus é que dá causa a tudo, todas as coisas que existem surgem a partir da vontade de Deus. Não entendemos como é que Ele cria ainda, isso é importante a gente frisar. Pode haver teorias, hipóteses, né? Algumas pessoas podem criar suas hipóteses, mas, na verdade, nós não sabemos ainda como é que Deus cria. Um dia, provavelmente, saberemos. Mas Jesus nos dá uma pista, né? Uma pista importante, porque Ele nos diz que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, ao que tudo indica, né? A gente, para poder perceber e compreender Deus e suas leis em toda a sua profundidade, nós temos que nos purificarmos através do desenvolvimento tanto intelectual quanto moral. Então isso vale para a nossa reflexão. Uma coisa, mas há um detalhe bem interessante aí, que os espíritos nos revelam. Isso é um conhecimento espírita. Que Deus, embora a gente não saiba exatamente como Deus cria o espírito, uma coisa os espíritos sabem e nos dizem, que nós somos criados simples e ignorantes, e que ao longo de um grande processo evolutivo, o espírito vai se desenvolvendo até atingir a pureza, a perfeição. E assim, isso bate com o pensamento das tradições antigas que dizem que nós viemos de Deus e a Ele retornaremos. Viemos de Deus porque fomos criados por Ele, mas simples e ignorantes, e fazemos uma longa jornada de desenvolvimento até
nos purificarmos e compreendermos a Deus e nos sintonizarmos com a mente divina. Isso se dá, segundo o Espiritismo, através de inúmeras e inúmeras reencarnações. Não é apenas com uma encarnação que nós vamos conseguir chegar a essa perfeição. É preciso tempo, é preciso experiência, é preciso, inclusive, a ocorrência de erros, de falhas, para que a gente possa se aperfeiçoar e compreender que aquilo não vale a pena ser feito e a gente não errar mais. Bom, tudo isso serve para a gente pensar o seguinte, que nós somos os construtores, os edificadores do nosso próprio destino. Nós chegaremos, uma coisa é fatal, nós seremos felizes um dia, seremos perfeitos um dia. Ou como diz aquela música do Grupo Acorde, lá da Paraíba, um dia todos nós seremos anjos. Sim, mas seremos através dos nossos próprios esforços, dos nossos próprios méritos, vencendo os desafios, as provas que surgem para testar a nossa condição moral e intelectual. E assim a gente vai aprendendo e crescendo. Mas uma coisa surge também como uma pergunta. E os anjos? Mas se nós vamos ser anjos, não existem aqueles outros anjos que Deus criou? Segundo o Espiritismo, não. Todos os anjos que existem, eles foram criados também simples e ignorantes e chegaram na angelitude a partir dos seus próprios esforços. É uma conquista de cada um. Isso faz muito sentido, porque não teria muita graça eu ser criado já prontinho, já perfeito. Não é? Então eu sou criado sem nenhuma experiência e vou construindo eu mesmo a minha angelitude. E essa ideia ela é mais compatível com a sabedoria, a grandeza da inteligência de Deus, que quer que seus filhos cresçam, mas que sintam o mérito de suas conquistas. Quando a gente chegar na angelitude, a gente vai olhar para trás, puxa, eu errei tanto, eu batalhei tanto, eu passei por tantas dificuldades, tantas provações, mas eu venci e cheguei à condição que estou hoje, feliz e vivendo entre aqueles espíritos realmente os chamados eleitos de Deus. Vejam que a eleição de Deus não é algo excludente, porque no fim das contas todos nós somos eleitos, só que cada um a seu tempo, cada um com seu caminhar, cada um com seu jeito, cada um no seu tempo. Não é? Ok, então outra pergunta que surge, sim, e o Satanás? E o capiroto que se fala tanto por aí? Bem, o Satanás é uma simbologia para representar justamente o espírito quando ele está muito apegado às coisas materiais, apegado à animalidade e que ainda não está disposto a fazer a sua ascensão espiritual. E muitos desses espíritos se revoltam e começam a enveredar pelo caminho da prática de maldades. Mas há uma coisa interessante. Não faz sentido a gente imaginar que Deus criou alguém, algum espírito, para que ele se torne mal por toda a eternidade. Seria uma falha de fabricação. E Deus não falha. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Então, mesmo esses espíritos voltados para o mal agora, um dia eles também serão anjos. É uma questão de tempo. Então, a figura do Satanás é um símbolo. Não faz sentido, não pode existir um outro ser com força para combater a Deus. De forma alguma. Deus é único e é onipotente. Ninguém é mais potente do que Deus. Então ele cria todos, simples e ignorantes, e eles vão se desenvolvendo. Alguns se desviam por um tempo, mas, no fim das contas, todos chegam ao mesmo destino. Isso vale para a gente pensar que a gente não deve guardar mágoa e ter raiva de ninguém, porque todos são filhos de Deus, todos serão anjos um dia. Às vezes vai demorar, porque às vezes a pessoa, por teimosia, por rebeldia, atravanca o próprio desenvolvimento espiritual. Mas há aqueles também que apressam. Então isso serve de reflexão para a gente. Nós somos espíritos imortais. Mas onde estamos na escala do espírito? Até que ponto nós avançamos? Até que ponto agora nós estamos fazendo um trabalho, um esforço para nos melhorarmos? Ou estamos nos esforçando para viver apegados somente à matéria? Porque a matéria, a gente pode usufruir, utilizar a matéria tranquilamente. Ela foi nos dada para que a gente se aperfeiçoe. Ninguém precisa fugir da vida material. Mas a questão é viver a vida material, mas com vistas ao desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais que vão garantir o nosso desenvolvimento espiritual.
Né? Então ele tem que ser mais amoroso, mais paciente, mais perseverante, mais trabalhador, mais honesto. Então esse conjunto de virtudes que vão adornar o espírito e vão fazer com que ele se torne um dia um anjo, um arcanjo, ou um Cristo, como Jesus, que os Cristos são o topo, né? O topo da escala dos espíritos puros, aqueles que atingiram um grau que conseguem já perfeitamente, né, se comunicar e entender os desígnios de Deus. Um dia chegaremos lá também. Agora tem tempo, viu? Emmanuel nos diz que Jesus, a evolução dele se perde na noite dos milênios. Isso serve para a nossa reflexão. Então, queridos, pensemos em tudo isso. Diga aí o que você acha, tá certo? E a gente vai conversando sobre isso aí. Né? Onde estamos nós? E vamos fazer essa reflexão. Como é que nós estamos agora? Será que nós estamos deliberadamente nos esforçando para continuar presos às coisas animais, às coisas mais materiais? Ou usamos a matéria, usamos as coisas que estão ao nosso redor com sabedoria e vamos aos poucos nos desprendendo, nos preparando para uma vida espiritual plena e feliz? Fica essa reflexão. Ok, meus queridos? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.